Bíblias, Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 17. Glória a Deus. São João, capítulo de número 17. Com a graça de Deus, vamos hoje meditar nesse texto, versículo de número 12, a parte B do texto, que diz assim: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui está a história, ou um relato, de um homem que nunca deveria ter nascido. Há alguns nomes que não ocupam um lugar honroso nos dicionários, não é verdade? Nas biografias, raramente alguns nomes eles vão estar ocupando lugar honroso. Por exemplo, Jezabel, né? Dificilmente você vai encontrar alguém com o nome de Jezabel, não é? Somente se for família de crente, né? Ô menino, chama ali a Jezabel. É difícil você ver alguém dar esse nome para a filha, né? Dalila, apesar de eu conhecer pelo menos duas Dalila, né? Mas é difícil quem colocar o nome de Dalila numa filha, né? Balaão, por exemplo, vai chamar o filho de Balaão, né? O menino nasceu, chama ali o Balaão para mim. É difícil, quando você é crente. Então tem alguns nomes que não ocupam lugar honroso na história. Judas Iscariotes é um desses. Chamar alguém de Judas é classificar como o mais infame traidor da história da humanidade. Muito dificilmente alguém vai dar um nome desse, né? É classificar alguém como sendo um traidor. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 21, nós encontramos assim: pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Olha o que o texto diz: mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Por isso que eu disse, o homem que nunca deveria ter nascido. É a Bíblia quem de fato diz isso, lá em Marcos 14, e o versículo de número 21. Da mesma forma que, se você observar, em todas as listas do Evangelho, que traz o nome dos apóstolos, todas elas, Pedro encabeça essa lista. Se você observar, lá no Novo Testamento, sempre Pedro vai encabeçar essa lista. Você vai ver que Judas Iscariotes sempre vai encerrar a lista. Na verdade, quase sempre que se fala de Judas, o texto diz o traidor, ou aquele que haveria de trair o Senhor. Sempre ele é já estigmatizado com este adendo ao seu nome. Apesar do nome Judas ter um significado muito bonito, o nome Judas, ele significa louvor. Tá? Ninguém no mundo cristão, mesmo tendo este significado tão bonito de louvor, ninguém que convive no meio da cristandade ousaria dar o nome ao seu filho de Judas, né? Como eu falei, este nome ele carrega consigo um significado muito desastroso, ruim. E vamos ver aqui nesta mensagem de hoje alguns papéis diferentes vividos por Judas na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, nós encontramos Judas, o discípulo. Vamos ver quem era este homem. Em primeiro lugar, Judas, o discípulo. Observe que lá em Lucas, capítulo de número 6, do versículo 12 ao versículo 16, após Jesus ele passar uma noite de oração, ele desce do monte e ele escolhe 12 homens, a fim de que eles tornassem seus discípulos. Atente para isso. Após uma noite de oração, Jesus ele desce do monte, escolhe 12 homens para que estes homens se tornem seus discípulos. E Judas Iscariotes está
entre estes 12 homens. Tá? Eu quero até abrir um parêntese aqui, que me veio agora aqui um pensamento. Tá? Eu quero até abrir um parêntese aqui, eu volto já para o meu raciocínio. Mas é muito comum você observar quando algum obreiro, seja no ministério, seja no presbiterato ou no diaconato da igreja, algum obreiro, eles pecam, eles erram. Alguma pessoa ou algumas pessoas desavisadas costumam dizer assim: é verdade, né? Porque antigamente, antes de separar, os pastores oravam, hoje não oram mais e está aí acontecendo isso. Mas se você observar, o próprio Cristo, depois de passar uma noite de oração, ele desce, escolhe 12 homens. Entre eles você encontra Tomé, que não creu, Pedro, que negou, e Judas, que traiu. Então, bate na tua boca aí 3 vezes antes de falar que é falta de oração. O fim de uma pessoa não necessariamente significa o início dela. Muitas pessoas começaram bem e são chamados por Deus ou pelo ministério, pelo desempenho que eles tinham no momento em que eles estavam servindo. Muitos não vigiaram no percurso da jornada e lá na frente vieram tombar, porque a própria Bíblia diz: vigiai e orai. Fecha parêntese, vamos voltar para Judas. Então, Judas, ele estava entre estes 12 homens. Segundo os estudiosos, o nome Iscariotes, ele vem de homem de Quiriote. Então, se observarmos dessa forma, Judas, provavelmente ele foi o único dos 12 discípulos que não era galileu, pois a cidade de Quiriote, ela pertencia à tribo de Judá, conforme Josué, capítulo 15, e o versículo de número 25. Então, provavelmente ele era o único que não era galileu. Jesus, ele sabia, e atente para isso aqui, Jesus, ele sabia quem era Judas e o que ele iria fazer. A própria Bíblia diz isso. Se você voltar algumas páginas, João, capítulo de número 6, João, capítulo de número 6, o versículo de número 64, vai dizer assim, ó: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. Então, observe que, segundo o relato joanino, no seu evangelho, você vai ver que Jesus, ele sabia quem era Judas e sabia, inclusive, o que Judas iria fazer. Então, por que Jesus o chamou? Eu quero que você lembre-se que Jesus, ele passou, como mencionei, uma noite em oração. Então, com certeza, Jesus o chamou porque esta era a vontade de Deus. Mas nós vamos desconstruir aqui, de repente, alguns mitos que tem na mente de algumas pessoas quando se tratam de Judas e não faz uma leitura correta do texto ora lido por nós. Várias teorias surgem a respeito de Judas. Uns dizem que Judas, ele foi vítima do diabo, que ele foi enganado e que nada ele poderia fazer. Mas a própria Bíblia vai negar esta teoria, dizendo que todos os crentes devem, o que, irmãos? Resistir ao diabo. Logo, se todos os crentes podem resistir ao diabo, essa não é uma explicação para Judas. Outros diziam que ele foi um herói, pois ele tinha uma boa intenção em forçar Cristo a se assumir como rei dos judeus, mas que a sua intenção não deu muito certo, e Jesus acabou crucificado, mas que a intenção dele, a princípio, era uma boa intenção. Outros vai dizer que alguém havia de trair Jesus, e Judas foi eleito para isso. E aí é uma teoria que muitos dos nossos irmãos de linha reformada seguem, né? Que Judas foi eleito para ser o filho da perdição, que ele não tinha escapatória, ele tinha sido designado para aquele fim. E nós vamos ver na Bíblia que essa não é uma explicação plausível ou aceitável.
Mas pastor, o senhor não leu chamando que ele era o filho da perdição? Mas vamos ver aqui um pouco mais. Por fim, a teoria de que Judas ele era um apóstata. A Bíblia vai dizer que Judas, preste atenção, ele exercia ministério. Atos dos Apóstolos, eu quero que você nos acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. Você passa algumas páginas. Capítulo 1, veja o versículo 17. Diz assim, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Veja ainda o versículo de número 25. O que é que o texto ele vai também dizer para nós? Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então observe que a Bíblia, ela vai nos informar, primeiro, que ele tinha ministério. A palavra grega é aqui diaconia, tá? Você vai ver que ele também tinha um bispado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, o texto que estávamos lendo. Ele vai dizer, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Observe que a palavra traduzida aqui é a palavra episcopado, a mesma palavra que Paulo utiliza lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, quando ele fala sobre o episcopado, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então a palavra aqui utilizada por ele é a mesma. Ele também era um apóstolo. Se você vê o versículo 25 já lido por nós, ele diz, tome parte neste ministério e apostolado. Então Judas, ele tinha aqui todas estas classificações, lá em Mateus 10, do versículo 2, 3 e 4, vamos ler Mateus 10, por bondade, Mateus capítulo de número 10, versículos 2, 3 e 4, você vai encontrar dizendo, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tedeu, Simão, o cananita, e fechando a lista, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então você observa que Judas, ele teve ministério, ele exerceu diaconia, ele teve bispado, ele foi um apóstolo, exerceu o episcopado, foi um apóstolo. Além disso, ele foi batizado por João Batista e acompanhou o ministério de Jesus Cristo. Quando você vê, voltando em Atos dos Apóstolos, quando você vai no capítulo de número 1 de Atos, lá no versículo de número 21 e 22, quando vai escolher o substituto de Judas, olha o que o texto vai nos dizer no versículo 21 e 22. É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Observe que aqui você vai encontrar o texto afirmando para nós que ele foi batizado por João e acompanhou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então Judas, de fato, ele foi um apóstata, alguém que se desviou do caminho, alguém que foi chamado por Jesus, alguém que tinha ministério, alguém que exercia a diaconia, alguém que era um episcopo da igreja, alguém que
tinha bispado, alguém que era um apóstolo, alguém que entrava e saía com Jesus, alguém que participava do ministério dele, e alguém que aí, irmão, estava o tempo todo acompanhando e participando do ministério de Jesus Cristo. Judas, ele apostatou. A traição, conforme vimos no versículo de número 12, ela já fora prevista, senão o filho da perdição. Já havia sido profetizada lá em Salmos, capítulo de número 69, o Salmo de número 69. Se você observar o verso 25, você vai encontrar ele dizendo assim, no verso 25: fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Ele já havia profetizado a respeito desta traição que ora aqui ocorreria. A traição, ela foi prevista simplesmente porque Deus, ele é onisciente e conhece todas as coisas, inclusive o coração de Judas. Mas Judas, ele não era um fantoche impotente diante de uma batalha cósmica travada entre Deus e Satanás. Vamos repetir isso aqui para ficar bem claro para vocês. Eu não tenho pressa de terminar nessa mensagem hoje. Se não terminar, a gente emenda na próxima quarta. Mas eu quero que você aprenda aqui comigo nesta noite. Observe isso aqui. Judas, porque o texto diz, mas pastor, o texto não está dizendo, lá em João 12, 17, verso 12, olha, ele diz assim: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Já não estava previsto que Judas iria trair, já não estava previsto que Judas seria aquele que tinha agora sido designado para trair. Não, irmão, simplesmente Deus, ele sabia que Judas haveria de trair, não porque Deus, ele determinou que Judas o traísse, mas porque Deus, ele é onisciente e conhece todas as coisas, inclusive o coração de Judas, que mesmo diante de todas as oportunidades que veremos que foi dada, oferecida a Judas, o seu coração estava inclinado para fazer o mal. Diante da onisciência de Deus, ele sabia o que Judas faria, mas ele não o determinou que o fizesse. Quem está entendendo? Eu falei aqui em uma das nossas mensagens que a onisciência de Deus, ela é tão completa, né? Que eu disse que ele conhece até o futuro contingente condicional. Ele conhece até aquilo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Ele conhece tudo, irmãos. Ele sabe tudo. Então, observe aqui que isso não quer dizer que Judas, ele fosse um fantoche que estivesse ali agora sendo manobra de uma batalha cósmica travada entre Deus e Satanás. Não, irmão, muito pelo contrário. Deixe-me lhe chamar aqui a atenção para um texto da Bíblia, por bondade. Se você coloque na tela Lucas capítulo 22 e versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Está na tela? Está na tela? Todos juntos. 1, 2, 3. Olha o que o texto diz. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Geralmente, quando nós lemos esse texto, a gente costuma dizer assim: olha, Satanás pediu para cirandar com Pedro. Só que se você ler o texto direito, o texto está dizendo assim, ó: eis que Satanás vos pediu. Ele não está dizendo que pediu apenas a Pedro. Ele pediu para cirandar com os apóstolos, com os discípulos. Se você chega e muda a versão, aí eu vou ler o mesmo versículo na Nova Versão Internacional, na NVI. Aí o texto diz assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo.
Se você quiser ver na Bíblia, numa outra tradução, na NVT, Nova Versão Transformadora, o texto diz assim, ó: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Então observe que esse texto aqui, Jesus diz a Pedro que Satanás pediu para cirandar, para peneirar todos os apóstolos, mas foi justamente em Judas que ele encontrou um coração inclinado para o mal. Foi justamente Judas quem sucumbiu à própria perversidade e permitiu ser dominado por Satanás. Ele pediu para cirandar com todos os apóstolos, mas foi em Judas que ele encontrou a guarida, foi em Judas que ele encontrou a inclinação para o pecado. Ele pediu para cirandar com todos os apóstolos, mas foi Judas quem estava ali se entregando para fazer o que era mal. Então a primeira coisa que a gente aprende de Judas, Judas o discípulo. Mas a Bíblia fala mais sobre este homem. A Bíblia diz que também Judas, ele era um ladrão. Ah, que tribulação. Judas, a Bíblia o apresenta também como o ladrão. Olha o texto, né? Judas, ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos. João, capítulo de número 12. Eu vou ler com vocês. João, capítulo de número 12. Voltem a Bíblia. Glória a Deus. Versículo do 1 ao 8. Eu vou ler a partir do 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura aguardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então a própria Bíblia diz quem era Judas, ou o segundo papel que Judas desempenha nos evangelhos. Judas, o ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo, segundo o texto diz que ele guardava a bolsa. Uma de suas tarefas, irmãos, era justamente distribuir dinheiro aos pobres. Se você observar, o versículo 5 do texto que nós lemos diz isso claro. Ele mesmo diz: por quê não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Se você passar uma página, capítulo de número 13, o versículo do 26 ao 30, ele também vai dizer a mesma coisa. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Por quê? Como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então ele era, entre as suas tarefas, estava essa também do cuidado pelos pobres. João deixa claro que Judas estava roubando dinheiro do tesouro. No capítulo 12 que lemos, o versículo de número 6, o texto diz com todas as letras: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Observe que João, ele coloca isto com todas as letras, que Judas, de fato, ele estava subtraindo, roubando do dinheiro que ali se era lançado. Nenhum dos discípulos sabia o que Judas estava fazendo, mas Jesus
sabia. Ora, não é de admirar, irmãos, que Judas ele criticasse a Maria por sua extravagância em gastar um salário de 1 ano em um unguento para estar ali ungindo a Jesus. Pense comigo, imagine aí o que é que Judas não poderia fazer para si mesmo com um salário de 1 ano que tivesse sido depositado em sua bolsa, já que João fala para nós que ele era ladrão. Então pense no que 1 ano de salário não faria ou não teria feito Judas Iscariotes. Nunca subestime, aqui entra uma lição para nós, nunca subestime o poder da cobiça. Nunca subestime o poder da cobiça. O desejo, irmão, de ser rico é fértil em todas as espécies de perigo. Eu vou repetir isso para você. O desejo de ser rico é fértil em todas as espécies de perigo. Olha o que é que Paulo escreve, 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Veja o que ele vai dizer, versículo 9 e 10. Olha como Paulo diz para a gente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então é a Bíblia quem vai nos admoestar que o desejo de ser rico, ele é fértil em todas as espécies de perigo. Observe que a palavra perdição que Paulo usa aqui em Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9, é a mesma que João utiliza no capítulo 17, versículo 12, lido por nós, senão o filho da perdição. A palavra grega utilizada por Paulo aqui, nesse versículo 9, quando ele vai dizer que ele submerge os homens na perdição e ruína, é o mesmo texto, a palavra usada por João no versículo de número 12, quando ele vai dizer, senão o filho da perdição. A cobiça, ela leva a pessoa a cometer todos os tipos de pecado a fim de obter aquilo que eles desejam. A cobiça, ela leva as pessoas a cometerem todos os tipos de pecados a fim de que eles consigam, obtenham aquilo que eles desejam. Não é à toa, irmãos, que não cobiçarás, é o último dos 10 mandamentos. Porém, a cobiça, ela pode levar você a quebrar os outros 9. Não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos, mas ela pode te fazer quebrar todos os outros 9 que vêm anteriormente. Então atente para isso. A cobiça, ela fará com que uma pessoa minta. A cobiça fará com que uma pessoa roube. A cobiça fará até que uma pessoa mate, simplesmente para obter aquilo que ela deseja. A cobiça é terrível. Ela vai fazer com que você minta, ela vai fazer com que você roube, ela vai fazer com que você mate, contanto que você venha conseguir aquilo que você está desejando ou almejando. E Judas, ele permitiu que a cobiça, ela se instalasse em sua vida e o levasse à ruína. Judas, ele se deixou levar pela cobiça. É tanto que o apóstolo João,
ao falar sobre ele, faz a questão de estigmatizá-lo como dizendo o ladrão. Brincadeira, o apóstolo escreve sobre ele e faz questão de destacá-lo, porque quando você lê o evangelho de João, conforme nós estávamos lendo, lá no capítulo de número 12, que ele vai destacar, falar sobre Judas nessa situação, ele diz, ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa na sua mão e tirava o que nela se era colocado. Faz questão de destacar este erro, esta perversidade que este homem, ele estava a praticar. A vida de Judas, ela não era dirigida, meus queridos irmãos, com aquilo que é direito, com a pergunta, o que é direito para que eu faça? Não, a pergunta que reinava na vida de Judas, que dominava a vida de Judas, que dirigia a vida de Judas, era o que você me dará? Não era a pergunta o que é correto, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Não tem gente que é assim? Diga misericórdia. Porque tem gente que não age assim. Eu vou fazer o que é correto, eu vou fazer o que é certo. Que a vida dele não é dirigida com o que é certo para ser feito, mas a vida dele é dirigida, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que você vai me dar? A vida de Judas era dirigida dessa forma, e a Bíblia diz isso. Vá comigo em Mateus. Abra a Bíblia, Mateus, capítulo de número 26. Veja o versículo 14 e 15. O texto diz, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, 15, e disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. O que é que você vai me dar? O que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem que eu vou obter? O que é que você tem para me dar? Me diga. E eu o entregarei. Então observe que caminho seguiu essa vida deste apóstolo. Vale notar a pergunta de Judas, quando ele lá no capítulo 12 do evangelho de João, quando Maria está ungindo os pés de Jesus, vale você observar a pergunta que ele faz lá no versículo de número 4. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, aí vem o versículo de número 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e deu aos pobres? Qual é a pergunta que ele vai fazer nos versículos que está aqui no texto? Por que este desperdício? Por que este desperdício? Olha a pergunta que Judas faz. Por que este desperdício? Judas, ele estava, e aqui é interessante, irmãos, atentem comigo aqui, porque a cobiça, ela é uma ruína que vai levando a outra. E aqui você encontra uma hipocrisia no texto, na parte da vida de Judas. Porque ele vai chegar e vai dizer assim, ó, para que esse desperdício? Mas Judas estava se referindo ao desperdício que Maria estava fazendo na visão dele, quando ela estava ungindo a Jesus, mas quando na verdade ele mesmo estava cometendo um desperdício ao roubar a bolsa. Ele estava criticando Maria de desperdiçar por estar ungindo Jesus, quando na verdade ele desperdiçava roubando. Você vê a pergunta que ele vai fazer? Mais tarde ele seria conhecido, conforme lemos no texto da leitura oficial, como o filho da perdição. O filho da perdição. E se você observar, assusta-nos o fato de que Judas, ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata. E pasmem os irmãos, 30 moedas de prata era um preço de um escravo. Assusta isso. Você vê a que ponto chega o homem que se deixa ser dominado e levado pela cobiça.
Ele esteve no ministério com Jesus. Ele foi contado entre os 12. Ele entrava e saía com Cristo. Ele era um episcopo, um bispo, tinha bispado. Era apóstolo, batizado por João, testemunha. Esse homem viu Jesus curar. Esse homem viu Jesus operar maravilhas. Esse homem viu Jesus, irmão, acalmar a tempestade. Esse homem viu Jesus fazer milagre, que eu tenho certeza que até as pedras clamariam se visse. Mas ele vende a Jesus por causa da cobiça, por um preço de um escravo. Judas, o ladrão. A cobiça cega-nos para o valor da vida. Este era Judas. Escritura. Primeiro, Judas o discípulo. Segundo, Judas o ladrão. E a Bíblia diz o que mais sobre este homem? Terceiro lugar, Judas o traidor. Segundo o Dr. Warren Wiersbe, a psicologia de Judas é um crivo envolto em um quebra-cabeças e trancado em um enigma. Como pode alguém que ouviu João Batista, recebeu o batismo de arrependimento, andou com Jesus, tem enveredado por caminhos tão obscuros? Contudo, Jesus não mediu esforços para resgatar Judas do caminho que o seu coração havia seguido. Judas o traidor. Observe aqui comigo algumas questões que eu quero tratar com você. Jesus, irmãos, ele fez de tudo para resgatar a Judas. Jesus, ele fez de tudo para resgatar Judas. Atente para isso. Não é possível. Certamente muitos dos ensinos de Jesus penetraram o coração de Judas. Certamente. Muitos dos ensinos de Cristo penetrou no coração de Judas. 3 anos e meio de ministério de Jesus, não é possível? Ele ouviu o sermão da montanha, irmãos. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esse homem ouviu muitos ensinamentos. Com certeza, muitos desses ensinamentos penetrou naquele coração. As repetidas admoestações contra o amor ao dinheiro. Essas admoestações deveriam ter feito com que Judas mudasse, mas ele não deu atenção a elas. Observe ainda a denúncia que Jesus fez da hipocrisia. Não causou qualquer impacto naquele falso apóstolo. Muitos dos ensinos de Cristo, quando lemos os fatos do ministério de Jesus no salão superior, podemos ver como ele tentou pela última vez conquistar o coração de Judas. Você pode ler isso em Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 20. No Evangelho de João, conforme nós estamos aqui nele, no capítulo 13, nos versículos 2, 3, 4 e 5. Você pode ver isso ainda nos versículos 21 ao 30 do capítulo 13. Em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30. No capítulo 14 de São Marcos, você vai encontrar como Jesus se esforçou para salvar este homem. Você começa a perceber que lá naquele salão superior, onde eles estavam ali para realizar a Páscoa, observe comigo isto. Naquele salão superior, Jesus ele foi fiel aos costumes judaicos. Ele foi fiel aos costumes judaicos. Se você observar, Jesus ele beijou Judas e aos demais apóstolos quando chegaram à festa da Páscoa. Jesus os recebeu e tratou-os amorosamente com o ósculo santo. Jesus saudou, Jesus beijou a eles, todos eles, recebeu com amabilidade todos os apóstolos. Imagina receber Judas, já tendo sido revelado pelo Santo Espírito que ele o haveria de trair. E ele abraçou Judas, beijou Judas, recebeu Judas, hospedou Judas, comungou com Judas. Tudo ele fez
Ele deu a Judas, irmãos, atenta aqui para isso, o lugar de honra à sua esquerda. Judas sentou à sua esquerda. Ele deu a Judas o lugar de honra. Atenta para isso. Honrou, recebeu, beijou, abraçou, sentou ele à sua esquerda, lugar de honra. Mais ainda, Jesus lavou os pés de Judas. Judas chegou lá e Jesus disse assim: eu quero fazer aqui um cerimonial, o lava-pés. Ele vai lavar os pés dos discípulos, como uma demonstração de que ele veio para servir. Aí você imagina Jesus se abaixando diante de Judas, pegando uma esponja, lavando seus pés, pegando uma toalha, enxugando seus pés. Ele estava dizendo para Judas: Judas, não faça o que você quer fazer. Não tome o caminho que você está tomando. Não enverede por este caminho. Judas, ele não recebeu ele com hostilidade, ele recebeu ele com amor. O beijou, lavou os seus pés. Parou por aqui? Não. Jesus, ele deu o símbolo da amizade, o bocado de pão embebido em ervas amargas. Este ato, irmãos, ele deveria ter selado um vínculo de amizade, mas ao invés disso, disparou a traição em Judas. Jesus pegou o bocado molhado, molhou lá nas ervas amargas e deu a Judas, o símbolo da amizade. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: você é meu amigo. Ô, irmão, o que Cristo pôde fazer para quebrantar aquele homem, para resgatar aquele homem, para fazer com que ele mudasse as suas atitudes, Jesus fez. Jesus ainda falou, não parou por aqui, ele ainda falou palavras de aviso que só Judas poderia entender. Isso aqui é muito lindo na Bíblia, porque você observar aqui, atentem comigo, João capítulo 13, versículos 10 e 11. Só Judas poderia entender isso. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Olha o que Jesus diz: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Era para Júlio tomar um choque aqui, não? Tomar um choque que ele está sabendo? Será que ele descobriu? Vós já estáis limpos, mas não todos. Aí segue o texto: porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Oi, irmão. A sua citação do Salmo 41, o verso 9, do Salmo 41, verso 9, que ele faz lá no versículo 18 do capítulo 13: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Está aqui, irmãos, era para Judas arrepiar até a coluna. Será que ele sabe? Jesus fala algo que só Judas poderia entender o que ele está falando. Só Judas. Jesus falou claramente sobre a traição. Ele estava demonstrando Judas. Ele fala claramente para Judas a respeito da traição. Em verdade vos digo, Mateus capítulo 26. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo de número 26. Vê aí o versículo de número 21 de Mateus 26. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Jesus fala abertamente sobre a traição.
abertamente. E observe aqui uma coisa. A Bíblia faz questão de dizer, versículo de número 25, do mesmo texto. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Todos os discípulos negaram. Sou eu, mestre? Sou eu, mestre? Até Judas se levanta, vai até Jesus, aí diz, versículo 26, aí ele vai dizer, versículo 25, e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? É Judas, irmãos. Cada um dos discípulos, incluindo ele, respondeu dizendo: sou eu, Rabi? Sou eu, Rabi? Observe, irmãos, que Jesus claramente advertiu Judas, dizendo: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Irmãos, veja aí comigo o versículo 24, está na tela, 24 de Mateus 13. Olha o que ele diz: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Meu Deus, meu Deus. Jesus fez o que podia. O que Jesus poderia fazer para que Judas voltasse atrás daquela decisão? O que Jesus pôde adverti-lo? O que Jesus poderia fazer que estivesse ao seu alcance para que Judas mudasse de ideia? Ele fez. Ele advertiu. Mas Jesus, ele não pronunciou em nenhum momento o nome de Judas, irmão. Até isso aqui é lindo. Até isso é lindo. Em nenhum momento Jesus, ele pronunciou o nome de Judas. A sua entrega do pão a ele foi normal, pois Judas estava à sua esquerda. Em seguida, Judas levantou-se da mesa e saiu. Até o fim, até o último instante, até o último momento, Jesus, ele protegeu Judas e deu a ele a oportunidade de se arrepender. Observe comigo. Jesus tratou o traidor de uma maneira que fez de tudo para que ele fosse resgatado. Se Judas, quando tivesse se levantado dali, no meio do caminho, na porta lá do salão do Sinédrio, do templo, ele tivesse mudado, tido uma crise de consciência e dissesse: não, não vou não, ele teria sido recebido no meio dos 12 dos apóstolos, e ninguém saberia o que tinha acontecido, porque Jesus fez de tudo para resguardar a identidade de Judas. Até o último momento Jesus lutou por ele. Até o último momento Jesus não abriu mão dele. Fez de tudo. E aqui você conhece a história. Judas traz Jesus. E aí a Bíblia agora vai apresentar Judas para nós novamente. Primeiro, você encontrou Judas, o discípulo. Diga comigo: Judas, o discípulo. Depois a Bíblia nos apresenta um segundo papel desempenhado por Judas. Diga comigo: Judas, o ladrão. Depois a Bíblia adianta e fala de Judas. Diga comigo: Judas, o traidor. E agora a Bíblia vai falar para a gente, para nós, de um novo papel de Judas. Diga comigo: Judas, o suicida. Observe aqui. Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Versículos do 3 ao 10. A Bíblia vai nos dar este relato do fim de Judas Iscariotes. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Está contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata,
retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Judas, o suicida. O dinheiro que Judas ele recebeu não satisfez o seu coração avarento. O dinheiro que Judas recebeu não satisfez o seu coração avarento. Ele não só não aproveitou o dinheiro, como ele perdeu a própria vida. Ele não só não aproveitou, não desfrutou, como ele perdeu a sua vida. Vendo que Jesus ele fora condenado e tomado agora de arrependimento, de remorso, Judas ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, conforme lemos, e confessou ter traído sangue inocente. É interessante observar que Judas não apenas entregou as moedas, não somente devolveu, mas ele atirou as moedas no santuário. Ele estava com ódio, não somente das moedas de prata, mas ele estava com ódio dele próprio, e ele deu cabo à sua própria vida. Observe que Judas, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o seu erro. E ao invés de arrepender-se, ele penitenciou-se por isso. Mas não chegou ao verdadeiro arrependimento. Ele reconheceu que errou, penitenciou-se por isso, mas não chegou ao verdadeiro arrependimento. E aqui entram algumas lições para nós. Não basta estar convencido do erro e sentir tristeza por ele. É preciso dar meia volta e retornar para o Senhor. Aqui nós temos essa lição. Não basta estar convencido de que errou. Estar convencida de que errou. Temos que dar meia volta. É preciso dar meia volta e retornar com urgência para o Senhor. Mas em vez de correr para Jesus, Judas ele corre para a morte. Em vez de buscar a vida, ele mergulhou no abismo do suicídio. John Broads mostra, comentando sobre esse texto, o trágico curso descendente de Judas, o homem que começou como um apóstolo. Aí ele diz: foi tomado pela avareza, furto, traição, remorso, suicídio e, como diz Atos 1:25, o seu próprio lugar. Nas palavras do Dr. John Charles Healer, Judas é um apóstolo, Judas um apóstolo de Cristo, um ex-pregador do Evangelho, um companheiro de Pedro e João, comete suicídio e assim se precipita à presença de Deus, sem preparo e sem perdão. Que fim para um apóstolo. O suicídio é uma grande tragédia. O suicídio é a eliminação do ser na tentativa equivocada de reparar um erro, ou mesmo por causa de total desilusão da vida. O suicídio é uma usurpação de uma prerrogativa divina. Só Deus dá a vida e só Ele tem autoridade para tirá-la. E aqui o suicídio é uma usurpação de uma prerrogativa que só pertence a Deus. O valor devolvido não serve como oferta,
serve apenas para cumprir a profecia. Salmo 41:9. Não serve como oferta. O dinheiro foi usado na compra do campo do oleiro e transformado em cemitério para os forasteiros. O doutor Charles Haddon Spurgeon, ele diz que o campo de sangue se tornou o memorial perpétuo da infâmia de Judas. Cadeira. Se tornou um memorial perpétuo da infâmia que Judas cometeu. E aqui nós encontramos, após vermos Judas o suicida, o último papel desempenhado por Judas que a Bíblia nos apresenta. Em quinto e último lugar, a Bíblia nos apresenta Judas, o filho da perdição. João 17, versículo 12. João vai dizer: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A única coisa negativa na oração de Jesus em João 17 é a menção que ele faz de Judas. Se você ler, como nós já lemos aqui na igreja, João 17, você vai ver que a única coisa negativa em toda esta oração é a menção que ele faz a Judas. A única coisa negativa é a menção que ele faz de Judas. Judas, ele maculou tudo que suas mãos tocaram, irmão. Judas maculou tudo que sua mão tocou. O próprio nome que Jesus deu ao traidor tinha um som sujo, o som da perdição. A palavra perdição, Jesus vai dizer, senão o filho da perdição. Até isso aqui é um som sujo para ele. A palavra perdição significa destruição, ruína, perda, desperdício. Jesus diz, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Observe aí. Judas criticou Maria por seu desperdício de unguento. Porém, ele desperdiçou tudo na vida dele. Desperdiçou as oportunidades. Desperdiçou os seus dons. Desperdiçou a sua vida. Tudo que ele deixou foi um cemitério com um infame nome de campo de sangue. Imagina você passar na vida, receber o epíteto filho da perdição, e tudo que você deixar ser um infame campo de sangue para ser enterrado dos estrangeiros. Quais são as lições práticas que aprendemos da tragédia de Judas Iscariotes? A mais significativa é que Jesus era inocente. Qual é a grande lição que nós tiramos de toda a história de Judas? A mais significativa de todas é que Jesus era inocente. Caso contrário, se houvesse qualquer coisa negativa no ministério de Jesus, com certeza Judas teria usado contra ele. Mas pelo contrário, ele disse que Jesus era inocente. Tudo que você vê na vida de Judas aqui. Qual é a grande lição que nós chegamos no término? Nós vamos encontrar que Jesus, ele era inocente. Judas procurou de tudo, vasculhou na sua mente tudo, mas não encontrou. Tomado de remorso, vai lá no santuário, joga as moedas no chão e diz que este é sangue inocente. Observe isso. Judas também, ele é um aviso contra o fato de permitirmos que o pecado cresça em nossas vidas. Judas também nos serve como um aviso contra o fato de permitirmos que o pecado cresça em nossas vidas. Irmãos, observe isso. O pecado nos vem como se fosse uma visita. Depois ele se torna seu amigo. Por fim, ele transforma-se em seu senhor. O pecado, ele tem que ser tratado de maneira drástica. Eu vou dizer aqui para você.
O pecado, ele chega nos rodeando como um visitante. Depois, o pecado torna amigo. Depois ele torna Senhor. Nós precisamos entender de uma vez por todas: com o pecado não se brinca. Nós precisamos entender que o pecado tem que ser tratado de maneira drástica. Não se brinca com pecado, não se flerta com pecado, não se ouve o pecado, não se dá conversa ao pecado, não se aproxima do pecado. Ele chega visitando, torna-se amigo, depois é o Senhor e te leva à destruição. Com o pecado não se brinca. Judas, ele dá testemunho disto. Judas, ele dá testemunho da força da igreja. Mesmo se houver um traidor no meio dos discípulos, nós vamos encontrar aqui que Judas, ele, nessa história toda, ele também nos dá um testemunho da força que a igreja tem. Em meio a tudo isso, Judas, ele vai nos dar também um testemunho da força que a igreja tem. Mesmo que haja um traidor no meio dos discípulos, ele não impedirá nem destruirá a obra de Deus. Judas se levantou, Judas caiu e a igreja permaneceu de pé. Lobos em pele de cordeiro ainda tentam devorar o rebanho, conforme diz o evangelista Mateus no capítulo 7 e o versículo 15. Diz Lucas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Mas entenda isso: eles não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Já que nós aprendemos mais de Judas. Judas Iscariotes é um exemplo do que pode acontecer quando as pessoas seguem a Cristo indiferentemente e não creem completamente nele. E aqui é um perigo, irmão. Aqui é um perigo. Tem gente que está dentro da igreja, mas não sabe por que está aqui. É verdade? Isso aqui é um perigo. Tem gente que pensa que isso aqui é um encontro social. Tem gente que pensa que a igreja é um lugar de se relacionar. Tem gente que pensa que a igreja é como se fosse uma associação de pessoas que não bebem, que não fumam, que se desviam do mal. Não. A igreja não é um clube. Precisamos acreditar em Jesus não apenas como alguém que é uma pessoa de moral elevada. Precisamos acreditar em Jesus não apenas como alguém que era um modelo de ética, de princípios e moral, não. Como disse C.S. Lewis, ou você acredita que ele é Deus, ou você acredita que ele é um mentiroso, pois não pode alguém que andou entre a terra e disse, eu e o Pai somos um, alguém que defendeu e que falou abertamente de que ele era Deus, ser alguém apenas de princípios morais. Você tem que acreditar que ele é Deus. Você precisa. Judas aqui, ele nos dá esse exemplo de que você não pode estar apenas vendo Cristo de maneira indiferente. Você precisa crer nele completamente. Eu tenho todas as razões para acreditar que, como os outros apóstolos, Judas, ele fazia milagres. Judas, ele pregava sermões. Porém, mesmo assim, morreu e foi para o inferno. Está doendo? Deixa eu dizer. Eu tenho todas as razões para acreditar que Judas pregava, que Judas ensinava, que Judas operou milagres quando Cristo mandou os apóstolos irem de 2 em 2. Ele
saiu ali, eu tenho certeza que ele operou milagres. Mas isso não basta. É preciso você acreditar em Cristo como o Deus verdadeiro. É preciso você acreditar em Jesus como o Filho unigênito de Deus. É preciso você acreditar em Jesus como aquele que tem a salvação para a sua vida. Deixe-me concluir. Judas nos lembra. Preste atenção nisso. Estou concluindo. Judas nos lembra quão perto uma pessoa pode estar da verdade e da salvação e por fim se perder. Judas nos lembra como você pode estar tão perto da salvação e por fim se perder. Escuta aqui. Judas teve o privilégio de conhecer Jesus. Judas teve o privilégio de conhecer Jesus. Judas teve o privilégio de aprender com Jesus. Judas teve o privilégio de viver com Jesus. Judas teve o privilégio de trabalhar para Jesus. Judas teve o privilégio de fazer todas estas coisas. Ainda assim, Judas morreu com a alma perdida. E eu concluo dizendo, João capítulo 12, versículo 36, a parte A. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.